Deixa eu deixar aqui meu agradecimento ao goleiro João Paulo antes da gente começar a falar sobre essa análise de Independiente 1, Santos 1, resultado lá na Vila Belmiro de 1-0 com gol dele. Caio Jorge acabou assegurando que o Santos vá para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Também já temos o adversário definido. Vamos comentar também sobre o chaveamento, sobre a repercussão lá na imprensa argentina sobre essa eliminação do Independiente. Tentaram em 2018 pelo tapetão, conseguiram, mas agora em 2021 o Santos conseguiu prevalecer dentro de campo. E dentro de campo, o Caio Jorge foi soberano, fez gol na Vila Belmiro e também fez gol em Avedianeda. Vamos comentar primeiro em relação ao jogo na Vila Belmiro, porque foi a partir desse jogo que a gente conseguiu construir uma vantagem importante nesse jogo, né, na Argentina. Por quê? O Santos na Vila Belmiro jogou muito bem, né, foi um jogo completamente diferente ao disputado na Argentina. Um Santos, principalmente no segundo tempo, com inúmeras chances. Né, o que aconteceu hoje com o Independiente foi o que aconteceu com o Santos no primeiro jogo. O Santos acabou desperdiçando várias chances de gols e não conseguiu ampliar a vantagem. Só que hoje, como eu falei, tivemos a estrela de João Paulo brilhando e isso permitiu com que o Santos conseguisse avançar para a próxima fase. A questão da posse de bola, eu acho que é um fator importante a gente destacar, né? Me corrijam se eu estiver errada, mas acredito que é o primeiro jogo do Fernando Diniz onde o Santos não fica com mais posse de bola que o adversário. Não é uma diferença pequena, 51 para o Independiente, 49 para o Santos, mas né, é válido a gente ressaltar isso, porque estamos acostumados sempre o Santos com mais de 60% da posse de bola, bem né, superior ao time adversário. Em relação aos cruzamentos, é um dado importante para a gente analisar, por quê? Quem acompanhou aqui o vídeo de pré-jogo, eu citei que o time do Independiente joga muito pelas laterais, né? É um dos pontos fortes, é a questão da lateral do time do Independiente, e tiveram 31 cruzamentos, principalmente pelo Romero, né, o centroavante, que é um cara mais de área, então ele precisa ser abastecido, principalmente pelos laterais, e assim foi feito. Contra 21 do Santos. O Santos que está naquela média ali de quando empata, quando ganha uma partida, né? Não teve tantos cruzamentos assim, mas também porque o Santos não finalizou tanto a gol, né? Como nós estamos acostumados, né? O Santos é um time que finaliza muito mais do que finalizou hoje contra o Independiente. As finalizações, 21 do Independiente, sendo 8 em direção ao gol, né, e 7 defesas, pelo menos, do João Paulo, apenas na hora do gol ali que ele não conseguiu fazer nada, né, não teve culpa, e o Santos, 15 finalizações, sendo 4 em direção ao gol, né, e uma que foi o gol do Caio Jorge. E já vamos começar aqui exaltando o passe de Sanches para o gol de Caio Jorge, né, foi metade do gol o lançamento que o Sanches fez para o centroavante santista, que foi o nome desse confronto ao lado do João Paulo também. E falando do João Paulo, foi uma atuação épica. Aquela atuação para a gente comparar com o Fábio Costa contra o Corinthians em 2002, com o Rafael também na Libertadores de 2011. Então, uma atuação de respeito do goleiro santista. E o Fernando Diniz foi perguntado sobre essa atuação do João Paulo, né, que está brigando por posição com o John. Será que depois dessa atuação do João Paulo, que é aquele goleiro que geralmente nos proporciona aquelas defesas milagrosas, né? É um goleiro que proporciona isso pra gente. E o Fernando Diniz disse o seguinte, abre aspas, está entre os jogos que eu tenho lembrança mais forte de um goleiro ser tão decisivo como o João Paulo foi hoje. Está de parabéns, nos ajudou muito, treina muito e é um prêmio pelo tanto que ele trabalha, pelo profissional e pela pessoa que ele é, disse o Fernando Diniz. Vale ressaltar que o John voltou a ser relacionado, e para o jogo contra o Atlético Goianiense fica essa dúvida, né? Será que quem vai ganhar essa vaga de titular? O João Paulo, pela atuação histórica que ele teve contra o Independiente, ou o John, que estava como titular do Santos antes daquele problema que ele teve no clássico contra o São Paulo, né, no joelho. Então, fica aí o questionamento, quero até que vocês respondam aqui nos comentários o que você prefere, né? Qual goleiro você prefere? Outra questão que foi levantada pelo Fernando Diniz na coletiva foram as entradas tanto do Madison como do Sanches, né? Na vaga de Pará e também de Pirani, respectivamente. O Fernando Diniz disse o seguinte, abre aspas,
A explicação é que achei ser o melhor para o time. Poderia sair com outros jogadores. O Pará também estava bem, mas achei que era o momento de colocar o Maddison. O Sanches já tinha jogado bem contra o Bragantino, entrou bem em outros jogos e resolvi manter como titular. Mas poderia usar o Pirani também. Achei que era a melhor formação para o jogo. Acho que a questão do Pará, né, muitos não concordam. O Pará não vem bem, vem falhando e merecido ter sentado no banco. O Pirani, eu acho que é uma coisa bem controversa, né, que dá pra gente discutir em relação à entrada do Pirani ou não, porque estava jogando muito bem, vinha fazendo jogos interessantes. Quando entrou também no time no segundo tempo, foi um jogador que tentou conduzir ao máximo a bola, teve também uma chance de gol, né, só que ele acabou que estava impedido, mas eu acho que nós esperávamos um time com Pirani e Sanches, mas ele começou com Sanches e Giamota, e o Sanches, mais uma vez, foi um dos destaques do time. É muito, assim, é incrível a capacidade que o Sanches tem de conseguir jogar tão bem depois de uma lesão que deixou ele fora por quase 9 meses. E ele volta como se nada tivesse acontecido. É um cara que tem 36 anos, então para quem duvidava se ele voltaria a jogar bem, né, e se era de fato, né, valia a pena renovar com o Sanches, ele vem respondendo em campo. E acho que foi uma decisão acertada do Fernando Diniz, começar ele como titular, né? Eu acho que você tem que começar com jogadores que estão jogando melhor. E o Sanches estava pedindo passagem faz tempo, principalmente porque ele demonstrou que aguentou no jogo contra o Bragantino, né? Então era uma importante questão de tempo mesmo que ele começasse como titular. Outra questão que a gente pode falar em relação ao Maddison é que eu senti que o Maddison e o Felipe Jonathan, né, ambos estavam sofrendo muito pelas laterais. Como eu falei, o próprio time independente usou muito as laterais para conseguir chegar ao ataque, e em várias vezes eles conseguiam ter o mesmo número de jogadores no ataque contra os mesmos números de defensores do Santos. E isso, de uma certa forma, deixava tanto o Maddison como o Felipe Jonathan no mano a mano, né, o que facilitava a chegada do time do Independiente a nossa área, e também que acabava obrigando o João Paulo a fazer as defesas. Mas o Maddison também, só para fazer uma observação, acho que ele foi, né, em alguns momentos para a linha de fundo, ofereceu algumas chances, uma das melhores chances também, que na minha opinião ele poderia ter chutado ao gol ao invés de ter tentado dar assistência para o Marcos Guilherme, né, que acabou sendo neutralizado o passe pelo zagueiro independente, mas acho que é um jogador que tem tudo aí para evoluir, precisa melhorar na questão de saber se postar melhor em campo defensivamente, mas eu acho que isso é questão de tempo para o Maddison ir se aprimorando, mas acho que tem que ser mantido como titular, sim. Em relação à expulsão, o que eu achei, né, muitos falando, Nájilo Santos tinha que ter jogado mais, principalmente com a vantagem numérica, depois do jogador dependente ter sido expulso. Concordo. Só que nós também não podemos esquecer que o time independente precisava desesperadamente de pelo menos 3 gols a partir do momento que eles tomam o gol do Caio Jorge. Então, é natural que o time que precisa do resultado, né, meio que se arrisca mais do que o time que está com uma vantagem ali no braço, né? O Santos literalmente jogou com o regulamento no braço e poderia sim ter incomodado mais o Independiente e acalmado mais os nossos corações, sim, mas eu acho que jogo de mata-mata a gente precisa saber jogar, né? E você precisa, principalmente, como eu comecei o vídeo, fazer o resultado dentro de casa. O Santos construiu essa vantagem na Vila Belmiro. Se o Santos tivesse perdido na Vila Belmiro ou empatado, o jogo seria completamente diferente. Então o Santos conseguiu a vitória e hoje conseguiu, querendo ou não, conseguiu ali ir bem, né, e conseguiu um empate. E também contou com a excelente atuação do João Paulo, que foi uma coisa importantíssima para a gente, né? Em relação aos atacantes do Santos, eu acho que o destaque foi o Caio Jorge, obviamente por conta do gol, né? Conseguiu ser oportunista ali no lançamento do Sanches. E Marinho e Marcos Guilherme acho que ficaram um pouco apagados, né? Tem até um momento durante o jogo que o próprio Fernando Diniz pergunta para o Marinho quando que ele ia entrar para o jogo. Até sendo substituído, recebeu uma pancada, uma pisada do jogador do Independiente e acabou saindo. Mas acho que poderiam ter aparecido um pouco mais, né? Eu senti uma falta do Marcos Guilherme sendo mais incisivo nesse jogo. Bom, a questão da arbitragem também, que eu vi muita gente comentando, que era aquele árbitro de 2018,
Acho que ele foi correto nas 2 expulsões, porém, o adendo que eu faço aqui é que era para ter expulsado um jogador independente muito antes. Desde aquele lance lá que o cara coloca a mão, dá uma mãozada no Giamota, né? O jogador já tinha cartão amarelo e foi uma falta para cartão amarelo. Então, deveria ter sido expulso o jogador antes da primeira expulsão do time do Independente. Então, né, só fazendo essa observação em relação à arbitragem. Agora vamos falar sobre a questão da imprensa argentina, né, que repercutiu essa eliminação do time do Independiente, começando aqui pelo Diário Olé. Eles citaram bastante a questão que o Independiente perdeu vários gols e destacaram também que o time do Independiente teve mais volume de jogo, teve mais perigo, né, consequentemente, e também teve mais profundidade. E a TIC Sports também, né, deram os créditos aí que o time independente teve várias chances de gols, mais que desperdiçaram várias chances de gols, deram as notas, e aí é um ponto onde eu quero citar, porque curiosamente, tanto o Olé como a TIC Sports, eles destacaram mais as chances perdidas do Independente. Em nenhum momento eu vi, pelo menos eu não vi, exaltando o João Paulo. Né? A imprensa brasileira exaltando o João Paulo e a imprensa argentina exaltando que os atacantes, né, acabaram perdendo os gols. Eles deram como o melhor do jogo, a TIC Sports, o jogador que fez o gol, né, o Lucas Gonzalez, e o João Paulo eles deram a nota 8, e pro Lucas Gonzalez a nota 9. Fiquei chocadíssima quando vi, mas enfim, né, estão querendo puxar lá pro lado deles, lá, a questão das notas. A questão também da TC Sports, falaram sobre os tweets do Santos, né? O Santos zoando, brincando bastante com o Independiente depois dessa eliminação. Eles que também quiseram provocar a gente, né, na última semana, mostrando as taças e tal. O Santos, obviamente, não deixou barato e provocou bastante o time Independiente. E isso também foi destaque na imprensa argentina. Agora, falando sobre o próximo adversário do Santos, é o Libertad. O Libertad se classificou, né, conseguiu ali nas somas dos 2 jogos a vantagem e bateu o Junior Barranquilla. E o Santos agora espera aí, né, se vai fazer o primeiro jogo em casa, o último jogo em casa, a gente espera para saber o que vai acontecer. A questão do chaveamento, né, o Santos aí tem a questão do chaveamento, alguns times que eu acho que dá para a gente comentar, os jogos ficaram o seguinte, né, o Santos vai pegar o Libertad, aí o Bragantino vai pegar o Rosário Central e do outro lado da chave o Peñarol vai pegar o Sporting Cristal e a LDU vai pegar o Atlético Paranaense. Eu acho que é um chaveamento que dá para a gente sonhar sim com um título na Sul-Americana? Sim. Mas a gente precisa melhorar em alguns aspectos, principalmente a questão defensiva, que o Santos estava bem, principalmente quando o Luan Pérez estava aqui, mas nos últimos 6 jogos o Santos vem tomando gol, né? O único jogo que o Santos não tomou gol foi contra o Independiente, exatamente no jogo da Vila Belmiro. Então a gente precisa melhorar esse setor defensivo, finalizar mais, né? Tem jogos que o Santos não finaliza tanto, que aí eu acho que a gente tem chances reais sim de conquistar o título da Sul-Americana. E para deixar bem registrado aqui, o Santos acaba embolsando $600 mil, né? O que dá aproximadamente 3 milhões de reais aí com essa classificação às quartas de final. Agora o próximo jogo do Santos é contra o Atlético Goianiense na Vila Belmiro. Fica o questionamento se por conta dessa viagem, né, de volta para a Argentina, o jogo será na Vila, se o Santos vai poupar algum jogador, quem será o goleiro titular do Santos, será que o Sanches começa como titular ou não, se o Pirani começa como titular, se ele vai ter algumas alterações, né? Vi alguns de vocês na live que a gente fez pós-jogo pedindo o Wagner Palha, né? O Wagner Palha que pode ser inscrito agora para as quartas de final. Então fica aí se ele vai começar a poupar os jogadores, porque na próxima semana o Santos enfrenta na Vila Belmiro o time do Juazeirense, né, pela Copa do Brasil. Então é o momento da gente começar a preservar os jogadores que estão mais no seu limite físico, porque são 3 competições importantes para o Santos financeiramente e também questão de título, né? Acho que título, se vocês me perguntarem Copa do Brasil ou Sul-Americana, acredito eu que a Sul-Americana é um caminho mais curto aí para que a gente consiga esse título e, em tese, mais fácil. Mas, enfim, quero saber de vocês quais foram os destaques positivos e negativos do Santos. Se você confia num título da Sul-Americana ou não, me conta aqui nos comentários. Não esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.